Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão pelo carinho, pela calorosa recepção que essa casa nos dá e trazendo da minha casa, Fabiano de Cristo, um abraço para todos desta casa irmã. Nós temos vivido tempos difíceis, não é assim? Pelo menos é o que eu tenho escutado de quase todas as pessoas com quem eu convivo ou encontro, né? Na minha casa espírita, no meu lar, nas casas irmãs, onde eu sou convidada a estar. E é muito engraçado, porque esses dias agora eu estava pensando, não sei quem que estava dizendo, sobre filhos. Que, não, no máximo ter um filho, porque a vida está difícil, porque esse mundo está virado de cabeça para baixo. Num mundo como esse não dá para ter mais filho, porque a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. E aí eu tenho uma memória, de certa forma, muito boa, e eu comecei a me lembrar lá atrás, na minha infância, quando eu escutava, quando a gente podia ficar próximo dos adultos, né? Quando eles conversavam, e a gente escutava as mesmas reclamações. Ai, a vida está difícil. Naquele tempo, ter 3, 4 filhos, como foi o caso da minha mãe, era quase que equiparado a se ter um nos dias de hoje, porque anteriormente a minha mãe, a maioria dos casais tinham de 7 para cima. 7 era a média da maioria dos nossos avós e bisavós, no caso meus, né? Que teriam essa quantidade. Porque era assim. E aí vocês podem dizer, não, mas antigamente a vida era muito melhor, muito mais fácil. Para quem? Né? Na família do meu sogro, no lado dele eram 13 filhos e no lado da minha sogra, se eu não me engano, 12. Sem máquina de lavar roupa. Sem airfry. Sem forno micro-ondas. A maioria nem forno a gás, que já era um luxo. Eu também não sei dizer exatamente quando ele chegou. Mas eu sei que quando eu era criança pequena, já tinha. Mas percebam que, para todos os tempos, teve-se as suas dificuldades. Nós evoluímos na questão intelectual, nós evoluímos em relação à tecnologia, aos elétricos, eletrônicos, sim. Facilitou a nossa vida? Sim. Porém, é isso que nos faz mais feliz hoje do que os nossos avós, bisavós foram? Ou é isso que nos deixa menos preocupados com o futuro, menos, às vezes até irritados com o nosso cotidiano? Porque a gente hoje, de repente, se irrita porque o amaciante da máquina manchou a roupa. E a minha avó se irritava porque ao colocar a roupa na grama para quarar, o cachorro passou por cima. Será que tinha muita diferença da irritação?
mudava a maneira de como ela acontecia, mas ela acontecia, né? Imagina você lavar um monte de roupa branquinha, colocar na grama para quarar, quer dizer, para ficar mais branquinha ainda, né? E o cachorrinho querido amado passar com as patinhas todas sujas da terra que ele cavou, que revirou o jardim dela, ou a horta, ou o varal caía, né? E ela se irritava. Então, claro que nós estamos falando de coisas muito mínimas, porém cotidianas. Porque todos nós, em qualquer tempo, nós, seres humanos, encarnados nesse planeta Terra, porque nós estamos falando dele, é claro, e eu não tenho nenhuma lembrança se passei algum dia por outro, então só posso falar desse. Passamos por momentos difíceis. Será que foi mais fácil no tempo de Jesus ser mulher, ou ser homem, ou ter filhos? Ah, mas aí não tinha a internet para deixar a criança viciada no celular. Mas existiam outros vícios, existiam outras manias, diferentes sim, mas elas sempre existiram. A vida no planeta Terra, se vocês não sabem, eu vim aqui para lhes dar essa difícil notícia. Ela ainda não está pronta para ser fácil. A nossa vida aqui no planeta Terra, ela nos exige muito estudo e muito cuidado da nossa saúde, física, mental, espiritual, porque nós vivemos num planeta que se divide entre escola e hospital. Não se enganem em pensar que, não, mas aqui eu estou no centro espírita, eu não estudo mais, não estou mais na escola e também não estou doente, não estou internada em nenhum hospital. Essa palestrante está meio doidinha, né? Não estou. A nossa experiência, ainda hoje, nesse planeta, ela se faz de forma hospitalar para que nós possamos nos curar de nossas feridas, sejam elas em que corpo se encontrem, físico, mental, espiritual, perispírito. Aí é outra palestra, como dizem algumas pessoas que eu conheço. A gente vai ter que focar nessa de hoje. Os corpos a gente estuda, né, no ESD, por exemplo, que a maioria das casas oferecem, né? Então, quem quiser descobrir esses outros corpos, procure um estudo que vocês entenderão. Mas, voltando ao nosso foco central, nós viemos para cá para nos curarmos ou pelo menos diminuirmos os nossos males. E para isso, nós precisamos procurar o hospital de amor, de trabalho, de tratamento das nossas condutas, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Não é assim quando a gente consulta com um médico aqui? Você chega lá e diz, doutor, eu tô com uma dor no meu estômago terrível. O que você come? Isso. O que você bebe? Aquilo. O que você faz atividade física? Não. Não. Aí a gente diz tudo para ele, ele diz, olha, você, para não ter mais a dor do estômago, vai tomar esse remedinho por um mês,
vai fazer dieta, vai fazer atividade física, vai diminuir ou ter que tirar isso, isso e isso da sua vida. Como muitos costumam dizer, que eu acho cômico, diminua o estresse. E essa palavra eu acho mágica. Falar isso para nós que vivemos correndo de um lado para o outro, parece até uma piada. Mas não. Eles estão certos. Porque nós podemos, sim, diminuir o estresse olhando para ele. Mudando a lente desse estresse. Porque uma das coisas muito sábias que eu aprendi foi: hoje eu não quero mais estar certa. Eu apenas quero ser feliz. Para isso, se o outro acha que eu estou errada, que a opinião é diferente, que tudo bem, é o outro. Ele pode pensar o que ele quiser. Isso se chama uma coisa que nós deveríamos lembrar a todo instante, porque ela nos é um dos nossos maiores benefícios. Se chama livre-arbítrio. Se a maior inteligência nos deu essa oportunidade de termos escolhas, por que que nós não a imitamos e damos ao outro a escolha, o direito de escolher? Ah, tá bom, você acha que eu estou errado? Tá bom. Posso até, e Deus queira que consiga, parar e refletir, porque talvez eu esteja errado. Mas se eu não estiver, também respeito. Se eu concluir que estou certa, eu vou concluir para mim, não para o outro. E assim eu não me estresso mais com o que o outro faz de errado. E se eu não me estressar com o outro, eu consigo viver com mais plenitude, com mais tranquilidade, mais próxima da felicidade. E na escola, porque aqui nós precisamos ainda fazer a nossa lição de casa, estudar para as provas. Mas prova? Eu já velha, nem estudo mais? Sim, porque nós temos provas todos os dias em nossa vida. A prova do trânsito, quando ao invés de apostar corrida com o outro que quer passar na sua frente, você deixa ele ir, ao invés de dizer tomara que bata o carro num poste, a gente diz: vai com Deus, que Deus te leve até o teu destino. A prova do filho aborrecente, a prova da esposa com menopausa, a prova do marido que está aposentado dentro de casa, dando pitaco em tudo que você está fazendo, e que enquanto trabalhava nem sabia, né? Nós temos provas todos os dias. Tá, mas não tem apostila para estudar para essas provas. Como é que a gente vai conseguir passar de ano? Muito simples. Estudando a melhor apostila do mundo. E ela sempre esteve entre nós, chamada Evangelho de Jesus Cristo, ou os ensinamentos do Mestre Jesus, ou ainda mais mastigadinho, o Livro dos Espíritos,
O Evangelho segundo o Espiritismo. Não faltam apostilas. Falta é boa vontade de nós irmos atrás dessas apostilas. Mas com quem que eu vou fazer a prova? Consigo mesmo. Sabendo que Deus e a espiritualidade estão vendo se você vai colar ou não. Então não adianta tentar enganar. A prova tem que ser feita por você. Não dá para terceirizar, porque eles estão direto te observando. Hoje a gente reclama que tem câmeras, né? Tem pessoas que fazem até protestos e tal, porque a gente não tem mais uma vida privada, obrigada, né? Porque tem câmera em tudo quanto é lugar, onde a gente tá, tem alguém vendo a gente, filmando a gente. A gente nunca teve vida privada. No começo da minha mediunidade, eles vinham falar comigo até quando eu estava tomando banho. Alô? A gente nunca esteve sozinho, lamento informar. Talvez mais uma não boa notícia para vocês, mas sempre tem alguém nos olhando. Sempre. Sempre teve. A gente é que não sabia, ou fazia de conta que não sabia. É assim. Mas sempre tem. Então, como é que a gente vai resolver esse caso? E aí, nós temos, primeiro, uma justificativa que está no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, que fala sobre os tormentos voluntários. Ah, mas quem é louco para causar tormento a si mesmo? Todos nós. Todos nós que estamos aqui nesse plano. Que é aquela coisa, quanto mais a gente briga, pior a coisa fica. E a gente tem essa mania de querer, né? Aquilo que às vezes não está ao nosso alcance. E aí a gente se frustra. Não é um tormento voluntário? É. Como eles dizem, aceita que dói menos. Faz do limão a limonada. Eu prefiro a torta de limão, mas tudo bem. Se não tiver como fazer a torta, a gente bota a aguinha no limão mesmo e toma como limonada, né? Item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. Imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, não foi a doidinha da Maureen só que falou. Está aqui.
E aí, nós temos também, por André Luiz, através de Chico Xavier, na agenda cristã, um item 19, questão de escolha. E André Luiz nos diz: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de uma resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Aproxime-se do bem. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. E essa armadura, meus irmãos, ela se inicia com acreditar. Precisamos crer. E não somente em Deus, nosso Pai, aquele senhor barbudo de cabelo branco. Não, não é nesse. É acreditar que somos filhos de uma inteligência suprema, a qual nos deu a condição para que acreditemos em nós mesmos e em nossas possibilidades. E assim, se possível for, se estivermos preparados, acreditar que há, além de nós, inteligências superiores que podem nos guiar, nos iluminar, nos instruir, nos mostrar como luz em nosso caminho, para que assim nós possamos daí confiar em nós e nesse apoio. E quando atingirmos essa confiança, aí será a hora de nos entregarmos a tudo aquilo que acreditamos e confiamos. E na hora que nós nos acharmos sozinhos, lembrarmos que há
um Deus conosco. E nele nos entregarmos, subirmos em seu colo, porque sabemos que nele confiamos, que nele acreditamos, e com tal força de vontade podemos nos deixar levar por ele, que de tudo fará com certeza para o nosso crescimento e melhoramento, através do seu amor. Kardec nos disse: instruí-vos, e eu vos convido, ensinai-vos a vós mesmos. Porque a gente tem mania de querer ensinar tudo para os outros, menos para nós mesmos. Volta a questão do, mas é assim, porque tem que ser assim. Não. O outro tem livre-arbítrio. Se o outro não está preparado, deixe ele seguir o caminho dele. Porque mesmo que ele esteja no seu caminho, ele não andará com os seus pés, mas sim com os próprios que ele tem. E aí, se ele der topadas, ou se você cair em armadilhas, são os seus próprios pés que o levaram. Nós reclamamos que está tudo muito difícil, mas esquecemos que desde 1973, por exemplo, o mundo já era difícil. Desde o ano 1000, o mundo já era difícil. Desde antes do ano 1, o mundo já era difícil. E então, o que fazer? Teve uma música do meu tempo, de menina mais ou menos, mocinha talvez, de um cantor, quer dizer, quem cantava era Antônio Marcos, mas a letra da música era de Cláudio Fontana. E os mais novinhos como eu, assim, bastante tempo novinhos, vão lembrar, porque ela dizia assim: 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E para aqueles que não o esqueceram e lembram de dizer: ei, irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. A letra é belíssima, pelo menos para o meu gosto. A música também é bem harmoniosa, mas a minha voz é péssima, então não vou lhes dar o desprazer de me ouvi-la cantando. Mas o importante é percebermos que o que pode nos auxiliar na visão desse mundo para nos transformarmos e termos muito mais momentos alegres em nossas vidas, muito menos estresse, úlcera gástrica e assim por diante, é lembrarmos de Jesus e procurarmos seguir os seus ensinamentos. Mas nós, como crianças ainda, precisamos de auxílio, porque nos é ainda muito difícil essa estrada. Ela
parece muito longa, muito distante, e por muitas vezes nós até achamos que não vamos conseguir chegar lá. É tudo tão distante e difícil de se resolver. Como fazer? E aí a gente tem as casas espíritas, os grupos, né? Além disso, nós temos, e principalmente, um Pai que nos ouve, que nos deu muitas provas de como nós deveríamos nos conduzir para crescermos moral, espiritual, termos desenvolvido em nós a cada dia o amor. Sabe o amor? Aquele que cobre todos os pecados? É esse. E através dos ensinamentos de Jesus, que quando aqui estava, não que ele precisasse. Vocês acham que ele precisou dos seus apóstolos? Dos seus discípulos? Ele não precisava. Ele podia andar sobre o mar. Ele podia fazer tudo. Mas ele se tornou homem como nós. E então nos mostrou que sozinho é muito mais difícil. Mas quando se está unido, nós temos mais força. E ele então uniu, inicialmente aqueles 12 homens, para que assim, depois, em duplas, pudessem sair sem medo e pregar toda a boa nova ou todos os ensinamentos que ele lhes entregou e que está conosco até hoje. Para tanto, então, nós precisamos não esquecer. Não é lembrar. A gente só lembra daquilo que esquece. Então, é muito importante não esquecermos que precisamos, e muito, estar de mãos dadas com o Pai, com o Filho e com todos os nossos irmãos. Porque assim nos tornaremos mais fortes. E eu, para isso, aí é só uma sugestão, e vocês têm o livre-arbítrio de gostar ou não, eu gosto muito de utilizar nos meus dias a oração da serenidade, porque ela nos diz, ela inicia dizendo, eu seguro a minha mão na sua. Uno o meu coração ao seu, o meu sentimento, o meu amor. Porque às vezes a gente pode achar, mas o meu amor é tão pequenininho para mudar alguma coisa, mas se você une o seu com o de outros, ele vai se tornando maior. E é nessa multiplicação da união que nós salvamos um planeta. Eu uno meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. E aí a gente se dirige ao Pai. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Me o deixe.
Não é assim? Deixa. Você não pode mudar, deixa. Coerência para modificar aquelas que eu posso. Às vezes, quem sabe, né? Amaciar um pouco a estrada de alguém, oferecendo um calçado melhor, mas ainda assim respeitando a vontade do outro. Se ele quiser andar descalço no pedregulho, a gente não vai poder fazer nada. Mas se a gente puder mudar, ou até mudar a nós mesmos, né? Para que às vezes a gente está andando descalço no pedregulho? Isso é só colocar um chinelinho que a coisa já alivia. E a gente faz essas borradinhas, não faz? Às vezes está lá na praia, vou dar uma volta na praia, tá aquele sol de rachar e a pessoa vai descalça. Depois volta toda andando na pontinha do pé. Ai, estava queimando o meu pé. Vai queimar, né? Se não tomar as boas decisões, não mudar o que pode, vai se queimar. Então, escuta a mãe quando ela diz, bota um chinelo, que a areia está quente. E Deus nos fala tantas vezes isso. Coerência para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. E eu acrescentaria humildade para entender que todos somos seres em progresso, perfectível, mas nunca perfeitos. Que a graça de Deus, nosso Pai, e a bênção do nosso irmão e mestre Jesus de Nazaré esteja com todos nós e que possamos não mais necessitar lembrar dele, porque jamais os esqueceremos. Porque é ele que é a fonte, é o nosso whey necessário para que possamos ficar grandes e fortes na fé. Obrigada a todos, obrigada à casa por mais essa oportunidade. Uma boa noite.